E como eu disse, eu vou contar um pouco de uma experiência de capixabas que voltaram, né, gente, ao Rio Sena. E agora com uma nova experiência, né, porque eles passaram por um processo de despoluição recentemente. O Fábio Almeida de Medeiros, inclusive, já está aqui no estúdio comigo. Ele é ambientalista, é coordenador desse projeto que se chama Movimento River Planet. São capixabas que buscam experiências fora do Brasil, inspirações para a gente recuperar os nossos rios, tá? Rio Doce e tantos outros, né? A gente tem desafio, né? Quem quiser assistir a essa nossa transmissão no YouTube de A Gazeta do ES, tem áudio e vídeo. O Fábio está aqui no estúdio comigo. Dou meu bom dia para você. Tudo jóia? Tudo jóia, Fernanda. Bom dia aos ouvintes. É um prazer falar desse movimento. Ó, eu lembro da tua expedição anterior, da expedição de 2013. 2013. Nessa, o meu instituto estava presente, eu particularmente não estava. Mas o Alberto, que desceu remando comigo. Pego estava. Isso, ele foi de novo. É um cara incrível, um cara que tem um amor pelos rios que é difícil de explicar. Me conta um pouco mais dessa história aí, dessa experiência de vocês assistirem lá e vocês desceram o Sena. Sim, navegaram no Sena. Sim, o Rio Sena tem 825 quilômetros de extensão. E nós fizemos não exatamente da nascente, nós visitamos a nascente, mas descemos um pouco mais abaixo, quando já tinha possibilidade de navegação, até o Oceano Atlântico. Olha que legal. E o que vocês encontraram lá? Então, foi uma experiência incrível, porque quando a gente fala da metodologia descida ecológica, a gente dá uma perspectiva de dentro do rio. É diferente você ver de satélite, é diferente você ver da margem. Quando você está dentro do rio, você vivencia as coisas que o rio oferece. Tanto as mazelas quanto as benesses e os avanços que houveram na questão da recuperação do Rio Sena, né? Foram 102 anos sem poder tomar banho em Paris. E esse ano, inclusive, com homenagem ao Brasil, foi o Paris-Plage, né? Em homenagem o tema era o Brasil. Eles abriram em 3 pontos do Rio Sena para tomar banho em Paris. Então, vamos lá. Houve um investimento milionário, né? Por conta das Olimpíadas de Paris? Então, ou não só por conta das Olimpíadas de Paris e as provas aquáticas? É até um pouco injusto falar que foi por conta das Olimpíadas. Porque, na verdade, eles já estão fazendo esse movimento há 60 anos. Né? E as Olimpíadas eles até deram uma apressada por pressão política mesmo para poder acontecer essa liberação. O Alberto Pego falou comigo, inclusive, Fábio, antes das Olimpíadas, ele falou assim, não deveriam liberar para esporte de contato primário. E foi o que aconteceu nas Olimpíadas. Deu ruim, inclusive, porque choveu na véspera. Aqui em Vitória mesmo, quando chove, as praias não ficam sem balneabilidade. A mesma coisa aconteceu no Rio Sena. Choveu na véspera. E aí a poluição da cidade desce para o rio. Então, assim, acabou manchando um pouco essa recuperação, que foi um feito único no mundo. Outros rios no mundo já foram despoluídos, mas da envergadura do Rio Sena, com mais de 800 quilômetros de extensão, é um caso único. Fábio, e por onde começa essa despoluição? É ligando o esgoto das casas das pessoas? Então, cada caso é um caso, mas esse aí é o básico, né? O trivial é ligar os esgotos na rede de esgoto. Isso aí, ponto pacífico. A gente está falando muito a gente até hoje ainda tenta, né? Tem até o envolvimento do Ministério Público agora para obrigar, né? Assim, uma coisa que devia ser uma consciência ambiental das pessoas, né? Então, o River Planet tem um pouco dessa ideia. O ideal do River Planet é levar essa conscientização. Nós não temos a capacidade de ir lá e despoluir. Nós sabemos como fazer, podemos indicar caminhos, mas é levar reflexão tanto para a classe política quanto para a população. Porque depende dessa união, não tem jeito. Então, aí começamos com o quê? Com a despoluição do esgoto. Sim. Só que tem outras claro, coisas tem poluição industrial, tem poluição de resíduos sólidos, são muitas coisas que são variáveis, tem as catástrofes, né? Como a nossa do Rio Doce. Isso aí é triste, né? É um rio que está agonizando, mas não percamos as esperanças. É um rio muito importante e tem como
a atuar. Claro que não é uma coisa de curto prazo, como é o caso, como pode ser o caso do Rio da Costa, né? Que é conhecido como Canal da Costa, e outros chamam de valão. Mas o Rio Doce, ele por ser de mais de 800 quilômetros de extensão também, como os rios Sena, são rios bem similares na questão de extensão e tal, mas o Rio Sena nasce em 420 metros de altitude e o Rio Doce nasce em 1.200, então começam os desafios daí. Mas tem desafios por isso, mas também tem benesses por isso. Então isso aí dá para explorar bastante. Essa diferença de altitude, no que ela impacta ali no trabalho? Então, o rio é um rio com mais corredeira, né? É um rio com mais velocidade, então tem um poder de erosão maior. Mas em contrapartida, na questão da... A gente não tocou nesse assunto ainda, mas estava falando em off aqui, dos canais de liberação para não dar enchente, por exemplo. No Rio Sena, uma engenharia incrível que foi feita lá, porque o rio nasce baixinho, 420 metros, comparado com o Rio Doce. Então aqui você consegue atuar muito mais com a gravidade do que lá na França. Então, para evitar inundações, essa diferença de altitude favorece. Entendido. Esses canais são canais de contenção, tipo comportas? Então, ou não? O rio, quando chega a um certo nível de vazão, ele tem um canal, por exemplo, antes da cidade de Troyes, que eles desviam o rio para um lago. Esse lago, ele serve tanto para atividades esportivas, tem um yacht clube lá do tamanho do nosso aqui, para você ter uma ideia. Então tem windsurf, jet ski, lanchas e tudo mais. E também serve como um reservatório de água. Tem praias, quiosque, é muito legal. Parece assim, realmente que você está numa praia do Brasil. Quiosque, gente tomando banho, fazendo castelinho de areia e tal, num lago. E esse lago serve de reservatório de água. Então o que acontece? Existe o problema da cheia, mas também existe o problema da seca. Quando então o rio chega na fase seca, eles devolvem água para o rio, mantendo o fluxo de água, a facilidade da logística, do transporte fluvial, enfim. Muito bom isso. É incrível, é incrível. Isso aqui, no nosso estado e no Brasil, imagina o Rio Grande do Sul, quanto sofreu. Aqui no nosso estado, Mimoso do Sul, Iconha, Rio Novo do Sul, né? Cidades que foram afetadas grandemente pelas catástrofes das enchentes. Se houvesse uma tecnologia dessa, poderia realmente ser uma bela solução. E a gente guardar essa água, inclusive. E ainda guardar para a época da seca. Para a época da seca. Com certeza. Fábio, e o que eles fazem lá que a gente não trouxe para cá ainda? E o que pode ser utilizado da experiência de lá aqui? Olha que interessante. A nossa legislação de recursos hídricos é baseado na legislação francesa. Inclusive, o Rio Doce teve um papel incrível, um papel fundamental nessa questão. Porque os franceses vieram para aplicar a metodologia aqui no Brasil entre 89 e 92, se não me engano. E foi o Rio Doce que foi escolhido. Entre todos os rios do Brasil, o Rio Doce foi escolhido para aplicar essa metodologia. De lá para cá, houveram várias discussões no parlamento e tal. Em 97 foi aprovada a Lei de Recursos Hídricos do Brasil, que é aplicada até hoje. Qual é a diferença, entrando na sua pergunta, qual é a diferença de lá para cá? A aplicação da lei. Lá eles aplicam a lei, lá eles cobram pelos recursos hídricos utilizados. Então essa cobrança faz com que a agência de recursos hídricos, a agência das águas do Rio Sena, tenha verba para poder investir na despoluição. E a cobrança pelo uso da água. E cobrança pelo uso da água, perfeito. Você tem uma ideia, a agência do Sena tem um orçamento de 1 bilhão de euros por ano. Então, realmente, fica viável, né, fazer as mudanças. Entendido. E aqui a gente até cobra, porque tem essa previsão legal. Pois o governo deu um passo muito importante agora, acho que foi no INCOB, no último INCOB, que falando que ia começar a aplicar a cobrança. Isso foi um passo muito importante e as pessoas ficam, às vezes, mal interpretam, né? Mas, na verdade, se for bem utilizado o recurso, só tem benefícios. E a cobrança ela acontece para uso comercial e industrial? Comercial, lá na França é para tudo. Usou água, está pagando. Inclusive doméstico. Inclusive doméstico. Aqui a gente paga pela água que a gente consome, perfeito, né? Exatamente. A diferença é como que esses recursos, então, eles voltam para a preservação do rio. Perfeitamente. Ô, Fábio, aí vamos transportar isso aqui para o Rio Doce. O Rio Doce, ele sofreu, né, além, é claro, de esgoto, né, industrial, doméstico, comercial, ele sofreu uma avalanche de
de lama rejeitos, tóxica, né? Das usinas da Vale da Samarco, não é mesmo? Foi uma catástrofe sem precedentes na história mundial. Foi a maior catástrofe hídrica que já aconteceu no planeta, né? Uhum. É um caso bem delicado, tem que se fazer muito estudo. É claro que toda a parte de esgotos domésticos, industriais podem ser tratados, é uma coisa a mais. A gente pode trabalhar a questão da navegação, o Rio Doce está extremamente assoreado, né? Então, você trabalhar com diques e comportas pode trazer a navegação de volta para o Rio Doce, que é um transporte mais barato do mundo, né? É o transporte fluvial. E o transporte de navegação, né? Uhum. Então, existem muitas soluções para o Rio Doce. E a questão da lama tóxica é um estudo à parte que tem que ser feito para poder trabalhar e ver as melhores soluções. Mas tem muito estudo para ser feito ainda com relação a isso. E eu sei que o secretário teve, né, da Secretaria de Recuperação do Rio Doce, participou de um dia com vocês lá. Esteve com a gente lá. Quando a gente foi para a França, a gente tinha 2 objetivos principais. O primeiro era tentar resgatar esse acordo de cooperação que as nossas instituições conseguiram com a agência do Sena em 2010. Antes até da primeira descida de 2013, em 2010, depois de várias reuniões, nós conseguimos que a França estendesse a mão para o Espírito Santo para fazer esse acordo de cooperação. E o que é possível? As mudanças de governo e tudo mais, acabou que esse acordo, os franceses ficaram com a mão estendida e a gente não apertou a mão deles. Esse acordo viabilizava o quê? Dinheiro? Viabilizava troca de experiência. Okay. Troca de experiência de metodologia. A gente também tem muita coisa para oferecer para a França, com relação a algumas políticas que nós temos aqui muito mais avançada que a deles, inclusive. Então, esse acordo de cooperação é de ida e volta. Não é só para os benesses do Espírito Santo. Mas também para isso. Entendido. E aí, com essa nova descida, né, do Rio Sena, vocês conseguiram resgatar alguns desses acordos? Então, o que é possível trazer de experiências boas para cá? Então, da primeira vez, a gente estava lá como entidade civil, né? Não teve a participação direta do governo. Dessa vez, a gente teve esse avanço, porque o secretário de Recursos Hídricos do Rio Doce, né? O Guerino Balestras, esteve lá com a gente representando o governo. O Casagrande entrou numa ligação de vídeo lá na hora, foi apresentado, foi muito interessante. E eles levaram um protocolo de intenções. Dessa vez, ao invés da sociedade civil buscar isso, o governo veio com essa proposta. Então, a gente aproximou a agência do Sena do governo para que essa cooperação saia. Então, esse foi o primeiro objetivo. O segundo objetivo era lançar um movimento a nível global, né? Que a gente fala que é um movimento global em defesa dos rios, o River Planet. Nós começamos aqui no Espírito Santo, mas a nossa intenção é levar para o Brasil e levar para o mundo. E começamos na França, já deixamos uma sementinha plantada lá. Tem um grande parceiro, uma outra instituição que é franco-brasileira, que é a FASMA, coordenado pelo Ricardo Bilot, lá na França, e ele comprou a ideia e está com a gente lá, fazendo o River Planet reverberar lá em solos franceses. Eu tenho aqui já uma participação da Sandra. A Sandra é nossa ouvinte querida aqui, ela é ambientalista também, e ela diz que hoje todos os rios e baías urbanas do Espírito Santo estão poluídas. É lamentável, mas é verdade. Despoluição, segundo ela, vai muito mais além, né, do que fazer a canalização correta da rede de esgoto. E ela usa como referência Portugal. Sim. É um belo exemplo também. E ela fala do Porto de Cargos, Sistema Aquaviário de Lisboa, e como eles trabalharam o programa de despoluição deles. Sim. O Portugal também é um belo exemplo, também está no nosso radar de visitar. A gente quis pegar o Rio Sena pelo histórico, pela nossa legislação ser baseada na legislação francesa e também pelo histórico de negociação com a França e tal. Então a gente quis realmente começar por lá. Mas a nossa intenção é levar isso para o mundo, que o River Planet se torne um portal de boas práticas, não só de despoluição, como de todas as questões de engenharias focadas à questão hídrica, né? Por exemplo, as que a gente falou do canal que leva para um lago, para evitar enchente, trabalhar na seca, enfim. Tem muita coisa boa para se observar no mundo e que a gente se torne esse portal que possa levar
esse esclarecimento. E pegando esse gancho aqui da Sandra, eu imagino que para cada baía, para cada rio, tem situações diferentes, né? A gente está falando aí da questão aí dos rejeitos de minério do Rio Doce, mas se a gente for lá para pertinho da gente aqui, o Canal da Costa, por exemplo, qual é o grande desafio dali? Então, a gente até brinca de parar de falar de Canal da Costa, é Rio da Costa. Apesar de ter sido apesar de ter sido canalizado e virou um canal realmente, a gente gosta de resgatar que é um rio. Porque quando a gente resgata que é um rio, as pessoas, poxa, isso é um rio, isso não é um valão, não é um canal. Quando eu era criança, até peixinho tinha. Aí o meu pai nadou. O Alberto falou que já tomou banho de praia, depois ele foi lá se limpar no Rio Sena. Eu nunca tive essa coragem do Alberto, não. Mas a gente estava fazendo uma entrevista lá na margem do Rio da Costa, passou um morador. E ele falou, olha, já aprendi a nadar aqui. Aqui passava um monte de Itaí. Estava no coração de Itapuã. Isso aí. Então, assim, e para despoluir o Rio da Costa, está muito mais próximo do que a população imagina. Imagina, por quê? Nós tivemos uma reunião com o pessoal da AGEA, né, que é a empresa que faz esse trabalho lá na PPP de lá, né? E eles mostraram pra gente, tem 92% de rede já passando na bacia do Canal da Costa, do Rio da Costa. Então, assim, a gente precisa de um trabalho forte para integrar, para fazer a ligação das pessoas na rede de esgoto. Tinha-se um problema até pouco tempo atrás. Por quê? Porque a estação de tratamento não daria conta se todo mundo se ligasse. Mas agora houve investimento, a estação de tratamento ampliou a capacidade, então agora a gente pode interligar. Eles estão até inaugurando mais uma hoje, não estão, Patrícia? É isso aí. Lá em Vila Velha? Estão fazendo inauguração, Fernanda. Eles estão entregando, deixa eu só reforçar aqui, abrir a página aqui, a estação de bombeamento do canal Bigossi, que vai ser inaugurada hoje. Ela atende? Então, não. O canal Bigossi, ele se junta com o Rio da Costa ali na frente do shopping Praia da Costa, isso né? É o canal Bigossi ali de um lado, vem o Rio da Costa ali de Itapuã, enfim. Mas, falando da bacia do Rio da Costa, tem várias estações elevatórias também e tal. Ou seja, a estrutura está pronta, que é o mais difícil. Claro que precisa de alguns ajustes, precisa com certeza. É um trabalho focado, com os entes realmente focados em achar a solução. Com certeza, eu arrisco a dizer que com 3 anos a gente consegue limpar e ter um rio ali passando limpo. Olha, que coisa legal. Basta. E para o Rio Doce, você arrisca também? Não, para o Rio Doce é um trabalho mais longo, né? São mais de 800 quilômetros de rio, depende são 2 estados. Do governo de Minas. 87%, se eu não me engano, está dentro de Minas. Então, assim, precisa de um trabalho mais estruturado. E, como falamos, para despoluir o Sena, que já foi um dos rios mais poluídos do mundo, foram 60 anos, né? Então, assim, não vai ser do dia para a noite, não. Mas a gente tem que acreditar, tem que aplicar algumas soluções que já dão respostas imediatas, como a questão da navegação, se a gente conseguir trabalhar a questão de diques, né? Barreiras, né? A gente consegue trabalhar com a questão da navegação, consegue trazer vida de novo para o rio, trabalhar a questão do esgotamento sanitário, trabalhar, enfim, 800 quilômetros. De dinheiro, né? Uma bacia também, grande, né, Fábio? precisa de muito dinheiro, precisa de vontade, precisa de... Solução também tem, mas o Rio Doce já é mais longo prazo. Entendido. Ô Fábio, assim, a gente está na beira da COP30, né? Você fala muito dessa pauta ambiental, né? O que a gente está fazendo com os nossos rios, né? Pois com a nossa fonte de água, né? Pois é, a gente fala, os rios são as veias, as artérias do mundo, né? Se você quer falar de aquecimento global, você quer falar de biodiversidade, você quer falar de qualquer coisa, passa pelos rios. Não tem jeito. Sem querer, claro, de forma alguma, todos os projetos são importantes. Mas se não tiver rio, não tem mangue. Se não tiver mangue, não tem espécies, entendeu? Então, assim, os rios são a base de tudo. Então, a gente precisa tratar bem para ter o retorno do rio. Que se começar a tratar bem, se começar a dar uma forcinha, com certeza o rio começa a se recuperar e a gente começa a ter os benefícios dele. Essa descida de vocês do Sena foi de caiaque? De caiaque. É? De caiaque, foi. E vocês conseguiram fazer os 800 quilômetros? 800.
Era para ser 825 quilômetros. A gente, por conta dessa situação de não conseguir o patrocínio rápido, ficou muito em cima da hora, foi com 2 semanas de antecedência, a gente falou, vamos embora. Conseguimos o dinheiro, vamos embora, vamos fazer. Então a gente não conseguiu autorização para passar dentro da aglomeração parisiense. Então a gente chegou até a beirada, são 13 quilômetros ali que a gente deixou de navegar. Né? A gente pulou para frente e continuou na frente até chegar no... E fizemos tudo que tinha que ser feito em Paris, com relação à agência do Sena, com relação a conversa com a sociedade, com várias ONGs e tal. Foram duas reuniões que nós fizemos em Paris, né? Mas a navegação em Paris ficou para fora dessa vez. Teve perrengue? Muitos. Tinha dia que você acordava e falava assim, não acredito, e um frio danado, no verão. Você chegava a 12 graus e você tendo que botar uma roupa já moído do dia anterior, né? Mas valeu cada remada. Foi incrível, tiveram perrengues também de situação, principalmente na parte alta lá, a hora que o Beto perdeu o remo do barco, ficou agarrado nos galhos lá. Então, tem muita história boa para contar. Isso aí rende muitos programas. Onde é que as pessoas podem acompanhar esse material de vocês, do River Planet? Então, nós temos o Instagram, que é riverplanet_org, né? E temos o site, que ainda está muito focado na França, mas vamos começar a mudar para o Rio Doce agora. Não abandonar o da França, mas começar a linkar com o Rio Doce, que ano que vem nós vamos fazer a descida do Rio Doce. Certo? Oh, que legal! E terça-feira da semana que vem, estaremos no auditório da Fins, passando um pouco dessa experiência de como foi, passando um relatório do que foi. E eu convido aos ouvintes, a quem quiser, é um evento aberto. Só precisa fazer, como tem vagas limitadas, precisa fazer um questionário lá no Forms, né? O Google Forms lá, para a gente ter o controle de quantas pessoas. Então apresse, entra lá no nosso Instagram que lá vai ter explicação. O Josimar está contando que ele aprendeu a nadar no Rio da Costa. Era 1975, tá? Mais ou menos. Ele disse, tomava banho, se olhava de cima, enfim. Tinha as madeiras da ponte, nem era ponte ainda, né? Fazia travessa e tudo mais. A Nilta está falando o seguinte, lá na Avenida América, em Jardim América, ela sempre se deparou com um esgoto. Só que ela descobriu depois que ele era um rio. Estava tão carregado de sujeira que a população dali sempre acreditava que aquilo era só um braço de esgoto, né? Mas onde tem água é um canal ou é um rio, né? Realmente. Normalmente as pessoas utilizam o rio para isso, né? A história do Rio da Costa a gente começou a contar, tem 3 episódios lá com mais de 200 visualizações, 200 mil visualizações. Inclusive algumas polêmicas políticas que a gente não se envolve, que a gente precisa do ente político para isso, então nós não vamos entrar em levantar a bandeira política nunca, nós queremos a despoluição do rio. Então nós vamos estar sempre jogando luz a essa causa, sem entrar em guerra e muito pelo contrário, queremos união para poder atingir esse objetivo. Fábio, obrigada pela entrevista, viu? Boa sorte para vocês. É um prazer, Fernanda. Obrigado a vocês por esse espaço e espero vocês lá na terça-feira. Combinado. Valeu, um abraço.